Capítulo 2 A Dívida Cobrada Parte 1 O calendário na parede da cozinha de Charlie Collins mostrava uma nova estação, uma nova cidade e um novo ano. 4 longos anos haviam se esvaído desde aquele dia fatídico na rua escura de Gotham. A cidade das sombras e da loucura havia sido deixada para trás como uma cicatriz antiga, e Charlie havia se reerguido em um lugar que exalava calma e previsibilidade. Portland, Oregon. Portland era o oposto polar de Gotham. Ali, as manhãs eram geralmente recebidas com a suave garoa do noroeste e o cheiro de pinho, em vez da fumaça ácida e da sirene histérica. Charlie havia cortado todos os laços que o ligavam ao seu passado em Gotham, mudando-se para o outro lado do país e tomando todas as precauções para que sua nova vida fosse anônima e indetectável. Ele havia trocado seu telefone antigo, cancelado contas e, o mais importante, tentado enterrar a memória daquele encontro na doca. Sua casa era um pequeno refúgio, um chalé aconchegante com uma cerca branca e um gramado bem cuidado. Naquele refúgio, Charlie havia conseguido, finalmente, construir uma vida segura que Gotham nunca lhe permitiria ter. Ele era casado com Mary, uma mulher de sorriso sincero e olhos calorosos, que o amava por sua decência e sua previsível bondade. Eles tinham um filho pequeno, um menino de 3 anos com os cabelos castanhos e rebeldes, cujo riso era a melodia mais preciosa que Charlie poderia imaginar. Observar o menino brincar na sala, seguro e despreocupado, era a âncora que mantinha Charlie são. A rotina de Charlie em Portland era a própria definição de mundanismo. Ele havia encontrado um novo emprego como motorista de caminhão de suprimentos em uma empresa de pequeno porte. Seu trabalho consistia em viagens longas, solitárias, mas seguras, pela interestadual. Não havia engarrafamentos sufocantes, não havia vilões maníacos, apenas a estrada aberta e o barulho constante do motor do caminhão. Ele amava essa rotina simples e monótona. Ele a valorizava. A simplicidade era o seu escudo. Ele acordava antes do sol nascer, tomava o café da manhã com Mary, dava um beijo na testa do filho adormecido e saía para a estrada. O trabalho era físico o suficiente para cansá-lo, mas não mentalmente exigente, o que o permitia pensar, mas de uma forma controlada. Entretanto, por mais longe que ele estivesse, por mais grossas que fossem as paredes de sua nova casa, Charlie não conseguia se livrar da sombra da dívida. O coringa havia plantado uma semente de terror em sua alma e ela continuava a crescer, sufocando sua paz. O grande medo de Charlie, o núcleo de sua paranoia, concentrava-se em um único objeto doméstico: o telefone. O telefone fixo, o aparelho branco e inofensivo que ficava na mesinha de canto da sala de estar, era o seu tormento constante. Cada toque inesperado o fazia saltar. Quando a campainha tocava, era apenas uma vizinha ou o carteiro. Mas quando o telefone tocava, o medo era imediato e gelado. Charlie vivia com a certeza absoluta de que a qualquer momento o coringa cumpriria sua palavra. Ele se lembrava perfeitamente da voz musical e insana do vilão, da promessa solene de que a ajuda seria paga. A frase, "E um dia, quando você menos esperar, eu vou cobrar", era um mantra sussurrado em seus pesadelos. Mary notava a ansiedade crônica do marido. Ele estava sempre tenso, sempre ouvindo. Se o telefone tocasse tarde da noite, Charlie demorava para atender, observando o aparelho como se ele fosse uma aranha prestes a saltar. "É só sua mãe, Charlie", Mary diria, colocando a mão em seu braço. "Eu sei", ele respondia, mentindo. Ele não sabia. Para ele, cada toque era potencialmente aquele toque. Ele nunca contou a Mary sobre o coringa. Como poderia?
Como poderia explicar que um palhaço psicopata de uma cidade distante tinha um poder de veto sobre toda a sua felicidade e segurança? Ele não podia colocar esse fardo nela, nem no filho. Seu silêncio era, em sua mente, a última linha de defesa de sua família. No silêncio de suas viagens de caminhão, ou deitado na cama à noite, Charlie vivia revendo mentalmente o momento em que se deparou com Coringa. Ele via a expressão macabra e o sorriso assustadoramente largo do vilão. Ele se lembrava do cheiro químico da maquiagem e do aperto frio da luva branca em seu ombro. Ele analisava o incidente sob todos os ângulos. Eu não deveria ter parado. Eu deveria ter sido mais rude no trânsito e continuado a dirigir. Eu paguei pelo meu pequeno momento de bondade. A culpa por ter parado, por ter se envolvido, era agonizante. Ele tentava se convencer de que era uma farsa, que o Coringa era um criminoso de Gotham e não se importaria com um homem comum em Portland. Mas a lógica falhava diante do puro terror. O Coringa era o caos, e o caos não seguia regras geográficas. Se o Coringa havia prometido cobrar, ele cobraria. Era a natureza do palhaço do crime manter uma piada até o fim. O medo tinha se manifestado em pequenos rituais neuróticos. Charlie inspecionava as fechaduras das portas repetidamente antes de dormir. Ele checava o número de identificação de chamadas antes de atender. Ele evitava qualquer notícia ou menção a Gotham, como se a simples pronúncia do nome da cidade pudesse invocar o vilão. Ele sonhava com isso. Em seus pesadelos, o toque do telefone era um alarme estridente e inevitável. Quando acordava, suando frio, ele olhava para o aparelho branco na escuridão da sala e sentia o pânico subir por sua garganta. A dívida prometida era o que o impedia de sentir a verdadeira paz. Ele tinha tudo: amor, segurança, um filho saudável, um emprego estável. Mas tudo isso era temporário. Um castelo de cartas que o toque de um telefone poderia derrubar. Ele era um refém de sua própria consciência. Ele sabia que para salvar sua família de qualquer retaliação futura, ele teria que pagar o favor, não importasse o quão terrível fosse o preço. Ele estava preparado para ser chamado a qualquer momento para se apresentar em Gotham e cumprir sua parte do acordo. 4 anos se passaram, mas para Charlie Collins, a dívida ainda estava tão fresca quanto a hora em que foi feita. Ele se sentava à mesa de jantar com Mary e seu filho, sorrindo e fingindo normalidade, mas sob a superfície, ele era apenas um homem à espera de um telefonema. Capítulo 2. A dívida cobrada. Parte 2. A noite tinha caído sobre Portland, Oregon, com a suavidade acolhedora e a serenidade habitual das cidades que não conhecem o pânico. O ar fresco de setembro, carregado com o leve perfume de pinheiros de chuva distante, envolvia o pequeno chalé de Charlie Collins em uma escuridão protetora e segura. O chalé, com suas paredes de cedro e uma varanda gasta, era o refúgio, a prova física de que ele havia conseguido escapar. Charlie estava afundado no velho sofá de veludo desbotado na sala de estar. A televisão ligada em um volume ridiculamente baixo. Um programa de culinária que ele mal ouvia, mas que preenchia o silêncio com um zumbido reconfortante de normalidade. Em seu colo, ele folheava uma revista de carros antigos, sonhando com um Mustang de 67, um luxo impossível, mas que servia como um bálsamo para sua alma. Mary, sua esposa, estava na cozinha, e o som rítmico da água escorrendo e dos pratos batendo levemente era a trilha sonora perfeita para a paz doméstica. O filho deles, Tommy, já dormia tranquilamente no quarto ao lado, embalado por um dia de brincadeiras. Era uma cena de tranquilidade absoluta. A segurança que Charlie havia lutado tanto e feito sacrifícios tão terríveis para construir e manter. E então, o silêncio protetor foi quebrado. O telefone fixo, na mesinha de canto, um aparelho branco e inofensivo de plástico, o mesmo que Charlie observava com uma paranoia fria e constante por 4 longos anos, finalmente tocou. Não foi um toque estridente ou urgente, mas o ringtone padrão e melódico do aparelho, um som que para qualquer outra pessoa seria mundano. Para Charlie, contudo, soou como um alarme ensurdecedor e inevitável, como o clangor de um sino de igreja tocando uma marcha fúnebre pessoal. O som rompeu a barreira da tranquilidade com uma violência brutal.
O coração de Charlie disparou, subiu para a garganta um tabunilar frenético de medo. Ele largou a revista com as mãos suadas. Ela caiu no chão de madeira com um baque abafado, mas que para ele ecoou como um tiro. Todo o sangue escoou de seu rosto, transformando-o numa máscara pálida e rígida no sofá. Os 4 anos de paz desapareceram em um instante, engolidos pela chegada do terror frio e absoluto. Ele mal conseguia respirar, seus pulmões pareciam ter se transformado em pedra. Mary saiu da cozinha, secando as mãos molhadas no avental de flanela amarelo, o tecido umedecido. "Quem será esta hora?" perguntou ela, a voz casual e despreocupada, alheia à tempestade que se formava nos olhos fixos de Charlie. Ela fez menção de atender, esticando a mão na direção do aparelho. Mas Charlie a impediu. Ele levantou a mão, a palma aberta, num gesto brusco, espasmódico e desesperado para detê-la. Ele falou, uma voz áspera, baixa, quase um ruído gutural irreconhecível, carregado com uma intensidade que assustou Mary. Mary, confusa e instantaneamente tensa com a reação violenta e desmedida dele, parou na porta da cozinha. Seus olhos castanhos, geralmente gentis, se estreitaram em preocupação. O aparelho continuou a tocar, um ritmo lento e metódico, ring, ring, que parecia zombar da agonia de Charlie, contando os segundos que restavam de sua vida normal. Respirando fundo, um esforço doloroso, Charlie Collins se arrastou até o telefone. Cada passo era uma luta contra o peso invisível do destino. Ele pegou o fone, a mão tremendo tanto que o plástico chacoalhou, soltando um ruído seco. Ele levou o receptor ao ouvido, incapaz de proferir qualquer palavra que não fosse um ruído engasgado de pânico. Ele esperou. Do outro lado da linha, uma voz aguda, musical e deliciosamente insana preencheu o silêncio. "Ora, ora, ora, ora! Olá, Charlie! Meu bom e velho amigo! Sinto que faz uma eternidade. Mas eu nunca me esqueço dos meus amiguinhos, não é mesmo? Diga-me, Charlie, esta é uma ligação de longa distância para você, hein? Aposto que sim." Era ele. Era o Coringa. A voz era exatamente como Charlie a havia memorizado em seus pesadelos recorrentes, cheia de falso entusiasmo, flutuando entre um falsete histérico e um tom grave e rouco, tingida com uma malícia palpável que ia além do som e entrava em sua alma. Charlie caiu em pânico total. O medo esmagou qualquer traço de racionalidade ou plano de ação. "Não, você errou! Não é Charlie! Não há nenhum Charlie Collins aqui! Você ligou para o número errado!" Charlie mentiu desesperadamente, sua voz subindo para um tom histérico, fina e aguda, um som de puro terror. Ele olhou para Mary, que estava agora tensa, os braços cruzados na porta da cozinha, observando-o com uma confusão que se transformava em alarme. O Coringa, no entanto, ignorou completamente a negação. Sua voz permaneceu irritantemente alegre e confiante. "Bobagens, Charlie! Que falta de educação! Eu sou o Coringa! Eu nunca erro o número. E eu sei exatamente onde você está. Você está na sua sala, com o suor frio escorrendo pela sua nuca, e sei que você estava folheando uma revistinha de carros antigos e que a adorável Mary está com o avental amarelo sujo de molho de tomate, parada na soleira da porta. Ah, e diga ao Júnior para não se preocupar, o papai vai sair por um tempinho para um pequeno negócio com um velho amigo. Não é o máximo?" A menção de Mary, do avental e, pior de tudo, do filho Tommy, Jr., dormindo no quarto, atingiu Charlie como um choque elétrico de 1000 volts. O Coringa não apenas o havia encontrado, ele estava observando, ele estava ali, espreitando na escuridão de sua rua tranquila. O terror se tornou um desespero frio e mortal,
Não, deixe minha família fora disso! Ele implorou, a voz já quase um choro, um som patético. Ele fechou os olhos, a testa franzida em agonia. O Coringa riu, aquele som seco, gutural e totalmente desprovido de humor, um ruído que arranhava o fone. Ah, Charlie, mas é exatamente sobre a sua família que estamos falando. Eu me deve um favor, lembra-se? Uma vida salva tem um preço e a conta chegou. E se você não me pagar, bem, eu acho que vou ter que cobrar de outras maneiras. E eu sou muito, muito criativo. Tenho ideias coloridas para o seu jardim e para os bichinhos de pelúcia do Tommy, sabe? A chantagem funcionou com uma eficácia brutal e imediata. Charlie Collins se rendeu. Sua resistência foi esmagada pelo amor avassalador e protetor a Mary e ao filho. Ele engoliu um medo, forçando-se a soar minimamente coerente. O que você quer? Diga! O que eu tenho que fazer? A aceitação da derrota estava clara em cada sílaba. O Coringa ficou mais sério, ainda cheio de uma excitação perversa. Excelente! Este é o Charlie que eu conheço, o pragmático. É muito simples, amigo. É hora de fazer a sua parte. Você vai voltar para Gotham. Ele enfatizou o nome da cidade com um prazer sádico, como se estivesse jogando um sapo no pântano. Charlie cambaleou para trás, apoiando-se na mesinha, quase derrubando o telefone. Ele mal conseguia formar as palavras. Não, eu não posso voltar lá. Eu nunca mais pisei lá. Claro que pode e deve. O Coringa continuou, o tom agora acelerado, impaciente com a hesitação. Eu preciso que você esteja no cais do porto da Bahia Leste, onde a balsa Gotham Queen está atracada, nesta mesma noite. Você tem algumas horas, então dirija rápido, rápido, rápido. E não ouse usar o controle de velocidade. Seus pneus precisam cheirar a queimado, Charlie. O Coringa ignorou as súplicas de Charlie, que agora tentava se explicar, balbuciando sobre a distância e o trabalho, e passou rapidamente aos detalhes cruéis do favor cobrado. Eu preciso de um transporte rápido para alguns presentinhos que o Capitão Palhaço vai entregar a você. Umas caixas bem coloridas, que não podem atrasar. E depois, eu preciso que você execute a parte mais importante do meu novo show. Você vai subir no navio, a Gotham Queen, e simplesmente abrir e segurar uma porta para mim. Isso mesmo! É uma porta importante, a que dá acesso à casa de máquinas. Um lugarzinho onde eu posso, bem, fazer minha entrada. É isso. Fácil, fácil, fácil. Uma portinha. Mas faça isso errado, Charlie. E eu vou ter que mandar o Capitão Palhaço fazer uma visita de agradecimento à sua adorável família em Portland. Ele é muito bom em embalar presentes, sabe? E ele adora crianças. O Coringa deu uma última risada maníaca, um som estridente e agudo que ecoou no fone, perfurando o tímpano de Charlie antes de desligar abruptamente. A linha ficou em silêncio. Charlie ficou parado, o fone na mão, sentindo o plástico frio e inerte, ouvindo apenas o zumbido vazio da linha. O corpo completamente coberto de suor frio que encharcava sua camisa. Ele estava congelado na cena da paz agora destruída. Mary correu até ele, assustada. Charlie, o que foi isso? Quem era? Você está branco como um fantasma. Ela agarrou seus braços. Charlie não conseguia olhar para ela. Ele não podia contar a verdade. Ele apenas a abraçou forte, esmagadoramente, absorvendo a segurança e o calor dela pela última vez, um gesto desesperado de quem se despede. Ele inalou o cheiro familiar de sabão e Mary, tentando memorizar o aroma daquela vida. É o meu trabalho, Mary. Ele mentiu, a voz abafada contra o ombro dela. É um problema urgente no depósito de Gotham. Uma entrega de emergência, de suprimentos que não podem atrasar.
Eu tenho que ir para lá agora. É urgente. Eu volto amanhã de manhã. Eu prometo. A mentira saiu como um grito de socorro. Mary estava confusa, mas a intensidade desesperada dele a convenceu da seriedade da situação, embora não da sua natureza. Mas Gotham? Mas é tão longe. São horas de estrada. E é perigoso. Seus olhos encheram-se de lágrimas de apreensão. Charlie a segurou pelos ombros, olhando em seus olhos pela primeira vez, forçando a segurança que não sentia. Eu sei, mas eu tenho que ir. Eu preciso fazer isso. É a única maneira de não ter problemas no futuro com a empresa, entende? Ele a beijou com uma urgência que ela sentiu até os ossos, um beijo de despedida que parecia um luto. Ele a soltou, virou-se e correu para o quarto do filho. A visão do menino adormecido com um ursinho de pelúcia nos braços quase o desmoronou. Ele se inclinou sobre o berço, beijou na testa e murmurou, a voz embargada pela emoção: "Papai já volta. Eu te amo mais que tudo." Em menos de 20 minutos, Charlie Collins estava em seu carro. O motor rugiu na escuridão. Ele deixou a tranquilidade de Portland para trás e dirigiu para o leste, em direção a Gotham. Ele não via mais a estrada sob os faróis, ele apenas via a escuridão opressiva que o engolia e o sorriso branco, largo e maníaco do Coringa. A viagem era uma marcha fúnebre de sua paz e identidade. Ele não era mais Charlie Collins, motorista de suprimentos de Portland, o pai e marido. Ele era novamente o homem aterrorizado que devia um favor ao maior psicopata da América. Ele estava retornando ao inferno para cumprir a dívida, sabendo que sua única esperança de manter Mary e o filho seguros era se transformar, temporariamente, em um cúmplice do palhaço do crime. Ele dirigiu a noite inteira, aterrorizado e focado, cruzando estados, movido por uma única e desesperada motivação: sobreviver a esta noite para poder voltar para casa.